Graça e paz, irmãos, tudo jóia? Meu nome é Pedro Lucas Miranda Almeida, tenho 22 anos, sou casado com uma Sara, venho do Paraná, Miranda. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um momento de palavra no Minuto Leve. Vinheta. Eu sou da Igreja Batista Luz e Vida e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de lutas, né? E para a gente começar, tem diferentes tipos de lutas, né? Tem aquelas que são um próprio erro nosso. Temos, por exemplo, Davi. Lembra daquele texto que fala na palavra de Deus que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi permaneceu no palácio. Estava procurando um problema, não estava? Ele estava procurando uma luta para si mesmo. Só pode. Porque no tempo em que os reis iam à guerra, no tempo que ele sabia o que devia fazer, não foi fazer. Se omitiu. Talvez pensou que seria uma batalha mais fácil, talvez pensou que não precisaria dele mesmo, talvez pensou que não ia precisar dele, talvez ele estava com um pouco de preguiça, cansado, não sabemos, o texto não relata. Mas era um tempo em que os reis iam à guerra, e lá ele deveria estar. E depois dessa sua atitude, se desencadeia vários momentos em sua vida onde ele só vai andando um abismo após outro abismo. Você lembra bem a história. E um outro tipo de luta que nós podemos passar são aqueles que a gente não procura e não faz nada para eles acontecerem sobre nós. As coisas vêm sobre as nossas vidas. Você lembra da vida de Jó? Então, Jó na sua casa, num momento aparentemente de paz, tranquilidade, vem um servo até ele e fala: Jó, eu estava ali com os bois e as jumentas trabalhando, de repente veio os inimigos, nos levaram e mataram o servo, só sobrou eu e eu vim aqui para te dar notícia. De repente veio um segundo servo, enquanto aquele primeiro ele terminava de falar e falou: Jó, eu estava ali com suas ovelhas e de repente veio um fogo do céu. Até mesmo no texto bíblico ele fala que era um fogo de Deus dos céus, né? E atribui aquilo a Deus mesmo. Então veio um fogo do céu e consumiu os servos e as suas ovelhas, só sobrou eu e estou aqui para te dar notícia. Enquanto ele ainda falava, veio um terceiro servo. E ele fala: Jó estava ali com seus camelos, e de repente vieram os inimigos, levaram os seus servos, levaram os seus camelos, só sobrou eu e estou aqui para te dar notícia. De repente vem um quarto servo, enquanto aquele terceiro ainda falava, e diz para ele: Jó, eu estava na companhia de seus filhos, eles estavam festejando dentro da casa, de repente veio um vento muito forte, aquela casa desabou sobre eles, todos morreram, inclusive seus outros servos, só sobrou eu e estou aqui para te dar notícia. Às vezes a gente lamenta muito e fala assim: quando acaba uma prova já vem outra, quando eu termino uma luta já vem outra. E com o Jó, que foi sucessivamente no mesmo instante, quase que não teve pausa, quase que não conseguiu respirar diante de todas aquelas notícias e más notícias. Mas veio sobre ele. Ele não escolheu, não fez nada para aquilo acontecer, era somente um homem temente a Deus, que se desviava do mal, justo e íntegro. Esse era Jó. Mas a luta veio sobre ele. E também tem aqueles tipos de luta que nós passamos, que nem deveriam ser momentos de luta, mas nós os tornamos momentos de lutas e confusões, seja no campo da mente, seja no campo físico. Nem era para ser e acaba se tornando. Você lembra da história de Caim e Abel? Caim e Abel, eles vão entregar algo a Deus, eles vão entregar uma oferta ao Senhor. O texto em Gênesis 4, ele fala que Deus recebe a Abel e a sua oferta, rejeita Caim e a sua oferta. O que fazer diante disso? Foi rejeitado diante de Deus. Caim poderia ter pensado dessa maneira, mas Deus vai falar para ele ali em Gênesis 4:7, se procederes bem no excesso que será aceito. Caim fez algo de errado e ele sabia em seu coração. Se procederes bem, no excesso serás aceito, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nem era para ser uma luta ou uma guerra tão grande assim, mas Caim acaba cedendo aquilo, acaba cedendo ao seu orgulho, ao seu egoísmo e mata seu irmão por inveja. Então, nem era para ser uma luta tão grande, era somente necessário um arrependimento, se voltasse a Deus de todo o coração. Mas
acaba fazendo daquilo uma luta. Então, diferentes tipos de luta podem surgir na nossa vida. A gente procurando ele ou não, vindo a nós sem escolha direta ou não, ou a gente tornando a situação uma luta, uma guerra para nós. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o tema não desista. Então, independente da luta, a mensagem de Deus para nós é não desista. Porque nós devemos ter em primeiro lugar, na nossa mente, bem conscientes, de que desistir não deve ser mais uma opção para nós. Desistir não pode ser uma opção. Sabe, sempre quando você tem uma opção que vai te levar a algo ruim, ela sempre vai ser uma tentação para você num momento de crise. Sempre, não adianta. Se você está com um problema no seu casamento e o divórcio é uma opção na sua mente, o divórcio vai ser a primeira tentação de Satanás na sua mente. Então, cuidado. Não tenha palavras ou situações ou atitudes de desistência. Não é somente algo de filme, eu não vou desistir, vou continuar, persevero. Não, mas eu falo das situações verdadeiras e reais que acontecem na sua vida. Realmente o casamento, a criação dos filhos, o desenvolvimento nos estudos, seja o que for, diferentes áreas que nos acontecem, que vêm sobre nós. Então, não desista. Palavras do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, não sou capaz. Isso não pode fazer parte mais do nosso vocabulário. Devemos trocar isso por, eu vou tentar. Deus me dá a capacidade, eu tenho em mim a mente de Cristo. O meu Criador é aquele que me dá toda a capacidade que eu necessito para fazer tudo aquilo que Ele quer. O que vier às minhas mãos, eu sei que vem dele e eu consigo. Então, nós devemos ter essas palavras de esperança para nós mesmos, sabe? E isso não é somente uma falácia ou algo do tipo uma autoajuda, sabe? Mas é a nossa fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que eu consigo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vivo por fé e não por vista. Diferentes citações bíblicas que nós devemos ter na nossa mente. Por isso o segundo ponto para nós aqui é o que? Estabeleça pilares. Estabeleça pilares na sua vida, sabe? Quando tiver um problema no seu casamento, o que você vai fazer? Vai dormir descosta? Vai dormir no sofá? Vai embora de casa? O divórcio ainda é uma opção? O que você vai fazer? Estabeleça pilares. Eu vou resolver. Eu vou conversar. Eu dou a cara a tapa. Eu faço o que for preciso. Se é um problema com alguma amizade, sabe? Às vezes a gente deixa as pessoas de lado por coisas muito pequenas, muito mínimas. Então, eu lembro de uma situação que aconteceu com um amigo meu. Nós estávamos num evento e de repente eu tive uma atitude errada para com ele. Acabei o cortando num momento lá em que eu era o juiz e eu falei, não, tá errado. Só que eu deveria ter esperado ele terminar a sua fala para mim realmente averiguar se a resposta estava errada ou não. Só que quando ele começou, para mim já pareceu que estava errado. E aí eu não terminei de ouvir o que é o que deveria fazer. De repente passou aquela situação e tal, quando ele voltou perto de mim para uma outra disputa ali, contra outra pessoa, do outro time, eu cheguei para ele e, mano, aqui, me desculpa. Eu deveria ter te ouvido aquela hora. E ele falou, não, cara, relaxa, de boa, tranquilo. E tudo se resolveu ali e tal, e segue o fluxo. Mas, sabe, às vezes a gente não tem essa iniciativa de vou resolver. Vou fazer, vou falar, vou ir atrás. Sabe? E às vezes a gente vai deixando. Então, é muito real para nós que sempre acontece um probleminha, uma questão, uma desavença com uma pessoa que está próximo de nós, com um amigo, um colega e por aí vai. Então já imaginou que toda vez que acontecer um problema, você for deixando essas pessoas de lado? Ah, é só tal fulano, deixa pra lá. Não, nada. Uma hora vai acabar as suas amizades. Uma hora, quando você precisar de alguém para contar, de um amigo que você tinha próximo, você não vai poder mais contar. Por quê? Porque você não cedeu em ir conversar, em ir falar, em buscar resolver. Que talvez na época e naquela hora seria tão mais fácil do que hoje em dia. Mas ainda precisa ser feito. Então você vê, nós precisamos ir e resolver, buscar uma solução. Por isso que o terceiro ponto para nós, nesse momento, é o quê? Precisamos procurar uma solução. Nós precisamos resolver a situação.
Esse é o nosso terceiro ponto. Precisamos resolver a situação. Precisamos dar a nossa cara a tapa. Nós precisamos enfrentar os problemas. Sabe, quando eu falo de enfrentar, é quando você tem um problema com alguém e vai partir para cima mesmo e tal, não. Mas eu falo de até mesmo dar a sua cara a tapa para a pessoa, de ir lá e buscar resolver, de talvez até perder algo para buscar ter uma paz com essa pessoa. Porque a Bíblia nos orienta, o que depender de nós tenha paz com todos. Quando Jesus vai nos orientar sobre o perdão, ele pega e diz: se tem alguém com alguma coisa contra você, busque resolver. Então, opa, como assim? Não sou eu que tenho que ter algo contra a pessoa para buscar resolver? Não somente. Jesus nos orienta, você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, tente resolver com ela. Talvez o coração daquela pessoa está muito endurecido, está muito fechado, os olhos estão cegos, ela não está vendo o jogo completo, ela não está entendendo tudo. Então você sabe que ela tem algo contra você, busque resolver o que depender de ti, tenha paz com todos. Mas uma coisa que é muito comum para nós e para nossa cultura e que nós também precisamos mudar, sabe o que é? É aquela tendência de não falar do problema. Às vezes a gente pensa que se a gente não falar do problema, o problema ameniza. Isso não é uma verdade. Às vezes a gente sabe, numa situação, vamos pensar por exemplo em enfermidade, o tio tal está com câncer. Todo mundo sabe da notícia, todos os familiares, todos os parentes, mas ninguém fala, ninguém conversa, ninguém busca saber aproveitar o tempo, sabe? Conversar sobre coisas importantes. Não. Sabe o que? Às vezes tem aquela tendência de que, se a gente falar do câncer, o câncer vai crescer, ele vai ouvir, vai aumentar e vai explodir muita pessoa. Não é assim. Deixar de falar não ameniza o problema. Então, se talvez é um problema dentro da sua casa, sua família, divórcio, não pode falar não, senão divorcia mesmo. Não, pega e senta. O que está te levando a querer divorciar? O que está te levando a ter essa atitude tão agressiva? O que está te levando a gastar tão mal o seu dinheiro? Então, conversar sobre o problema, ele vai fazer com que a gente venha ter soluções. Muitas vezes nós temos vergonha de conversar sobre o problema. E isso é o que a gente precisa curar e mudar, sabe? Porque as pessoas, às vezes, que estão à nossa volta, já passaram por aquilo. E talvez Deus colocou estrategicamente essas pessoas ao nosso lado para a gente ter a solução tão perto, sabe? Então não vamos perder isso. Então, só para nós recapitularmos, desista de desistir. Isso pode parecer soar engraçado, mas nós devemos ter isso em mente. Desista de desistir. Segunda coisa, vigie. Preste atenção. Porque antes da aprovação vem a preparação de Deus. Lembra o que nós falamos sobre os pilares? Devemos estabelecer eles. Porque antes da aprovação vem a preparação de Deus para nós. E terceiro ponto, nós precisamos colocar os pingos nos is. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos fazer, falar, entregar, doar, resolver e colocar os pingos nos is. Então, que o Senhor te abençoe, fique com Deus e espero que essa palavra possa fazer a diferença para você. Curte, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus próximos e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos que possam abençoar a sua vida. Fique com Deus e esse foi o Minuto Leve.